Olá, tudo bem? Eu sou Edi Calci, sou terapeuta holística e hoje estou aqui com o Tony Ademo, que na verdade ele é o meu mentor, ele é meu professor, ele é um amigo e eu quero aproveitar para entrevistar ele. E vocês sabem por quê? Bom, muitas vezes a gente lê alguma coisa sobre a astrologia, onde eles definem cada signo com alguma coisa. Por exemplo, Áries é eu vou, o Libriano é eu amo, o Aquariano eu sei. E assim vai. Touro eu tenho, e eu diria que se fosse usar um verbo para o Tony Ademo, eu diria para ele que ele seria eu arrisco. Porque eu vejo nele uma pessoa ousada e que corre atrás dos seus sonhos. Então eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, dissesse o que você faz e colocasse da onde que surge essa tua garra, essa tua coragem de ousar e arriscar tanto. Que bom, Edi. Obrigado por ter me convidado. Eu estou muito feliz de estar aqui, de conversar com o pessoal que te acompanha. Eu sei que muita gente acompanha, Edi, então é muito legal saber de poder estar aqui também. Sabe que a minha área minha profissão, a minha formação é então a área da comunicação, minha formação é rádio e televisão, sou formado em marketing como a minha carreira universitária, mas eu me formei mesmo, me achei, me encontrei na vida como coaching, como palestrante, como instrutor, como professor. Então foi realmente onde eu encontrei uma carreira que me satisfazesse, né? Então eu acabei me formando, temos algumas formações, eu diria que a formação mais bacana foi nos Estados Unidos, onde eu me formei com a equipe do John Maxwell, né? Que é um autor que já vendeu mais de 25 milhões de cópias, escreveu mais de 70 livros, e foi uma formação muito legal. Foi onde realmente eu comecei a entender com mais profundidade esse processo do desenvolvimento de pessoas, né, desenvolvimento de gente, e na realidade tentando, e tudo isso em busca de tentar viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Uma vida com propósito, uma vida que tenha significado. Então eu encontrei nessa área do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, a minha área, né? E eu sou apaixonado Legal. por isso. E falando em arriscar, o que você acha que na tua vida foi a melhor ou maior experiência em relação a arriscar, ir de encontro ao novo? Eu acho que vem muito da minha mãe, sabe? A minha mãe foi uma influência para mim sobre essa questão de arriscar. Então a gente veio de uma família muito simples e a minha mãe nunca teve medo de arriscar as coisas para ter uma vida melhor, né? Então a minha mãe foi talvez a minha grande inspiração de fazer as coisas, de ter 2 empregos, de correr atrás, de fazer o que precisava ser feito, né, para poder ter as coisas que a gente tinha. E aí eu desde cedo aprendi a arriscar. Então eu nunca fui uma pessoa que deixei de fazer algo por medo do risco. Não que eu não tivesse medo, né? Mas eu não deixei de fazê-lo. E eu acho que esse é um conceito que muita gente tem dificuldade na hora de arriscar ou não arriscar. Eu só vou arriscar se eu não tiver medo ou tiver pouquíssimo medo. E na realidade não, às vezes a gente arrisca com muito medo. Só que a gente faz isso porque a gente acredita que é o correto e que aquilo vai levar ao resultado que a gente está buscando. Então eu diria que é o seguinte, que o risco ele é proporcional às vezes ao ganho, né? Então conforme a gente arrisca, também tem um resultado que a gente tem daquele risco. Verdade. E eu, sinceramente, eu gosto desse arriscar, de começar coisas novas. Eu não consigo ficar muito tempo com os mesmos projetos, né? Uhum. E às vezes algumas pessoas até dizem, de não terminar o que começa, né? E isso é uma coisa diferente, né? O não terminar o que começa é você sempre parar no meio do caminho. Uhum. O não conseguir ficar no mesmo projeto é você dar começo, meio e fim, dar seguimento às vezes para alguém ou encerrar aquele projeto e começar uma coisa nova. Tá. E aí o que eu percebo muitas vezes das pessoas é o seguinte também. Por exemplo, elas vão para um novo e eu quero saber se você tem uma dessas duas características, se você age em cima dessas duas. A pessoa vai, muitas vezes ela tem essa coragem, ela vai e sabe que no momento certo ela vai ter a ferramenta para lidar com o imprevisto, ou você é daquelas pessoas que imagina o pior das situações, porque depois, seja lá o que for acontecer, não vai ser tão complicado assim? Eu diria que eu sou da segunda. Eu sou da segunda. E não digo que isso é o correto, que é o certo, Sim. que é a única maneira de pensar, mas funcionou pelo menos na minha vida. Uhum. Então, quando eu vou arriscar algo, eu penso, qual é o pior cenário? Certo. Se eu arriscar e der o passo, qual é o pior cenário? O que vai acontecer? Eu vou ficar sem dinheiro, eu vou perder o emprego, eu vou ter que recomeçar, vou ter que pedir ajuda.
ok, se esse é o pior cenário, ou talvez não é tão ruim assim, né? E aí eu começo a criar situações para melhorar esse cenário. Mas eu já entendo o que eu vou fazer se caso venha acontecer. Algumas pessoas talvez até podem ter dificuldade com isso, porque olha o pior cenário e diz, meu Deus, se acontecer isso, não, eu não vou aguentar, tarará, tarará. Eu olho de uma outra perspectiva, porque eu penso que nunca acontece o pior cenário. Que o pior cenário é quando você não faz nada. Exatamente. Então, vamos supor, eu arrisco para um projeto novo. Quando eu arrisco num projeto novo, eu vou dar o melhor de mim. Eu vou dar tudo que eu tenho, porque é meu projeto, é aquela coisa nova que eu estou fazendo. Então, no mínimo, 50% das coisas vão acontecer. É verdade. Dificilmente acontece o pior cenário. Então, você quer começar um curso novo, certo? Na internet, vamos supor o teu caso. Eu não sei se eu arrisco, não arrisco. Quando você vai arriscar, você vai fazer o melhor conteúdo. Você vai investir o melhor recurso. Talvez você não vai vender ou não vai ter o resultado que você gostaria, mas não vai ter nenhum resultado, que seria o pior cenário. Né? Então, dificilmente aquele pior cenário acontece. E para mim funciona muito bem isso. Bacana. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que têm medo de arriscar e de ousar. Eu diria o seguinte, você que está aí, né, na dúvida, será que eu vou ou não vou? É difícil dizer se você deve ou não deve, mas se você está sentindo no seu coração de que você deve arriscar, eu diria talvez para você fazer. Claro que a gente não pode ser louco, né, de fazer as coisas sem pensar, sem planejar, sem ter estratégia. Às vezes as pessoas põem o arriscar com essa mentalidade. Não, vamos fazer do jeito que dá. Vamos ter uma estratégia, vamos pensar o melhor recurso, o que eu posso fazer nessa situação agora em relação a esse sonho, esse projeto. Agora, o que eu digo sempre é que vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar quando você tem teus sonhos, quando você tem as tuas metas, porque se você não arriscar, talvez você passe a vida inteira pensando, poxa, se eu tivesse feito. Exatamente. E se você arrisca e não dá certo, você vai dizer, cara, um dia eu tentei e não deu certo, tive que voltar atrás, recomeçar, procurar um outro caminho para seguir, mas você nunca vai ter aquela frustração do e se. E se, é verdade. Se eu tivesse feito, como é que teria sido, né? E eu sempre digo o seguinte, quando você for fazer algo e arriscar, faz o teu melhor. Show. Da melhor maneira possível, porque se tu me permite compartilhar uma história bem rápida, eu aprendi esse conceito num momento bem impactante da minha vida, porque quando eu fui campeão nacional de oratória, né, que foi um concurso que eu ganhei, eu fui representar o país fora, e foi muito difícil para participar desse concurso, porque na época eu não falava inglês nem espanhol, tive que pagar minhas passagens, então tive que trabalhar dobrado, pedir dinheiro emprestado, sabe aquela função toda. E foi super difícil estar lá, e quando eu cheguei lá, eu perdi, né? Eu fiz o máximo que deu e mesmo assim eu perdi. Perdi por 0,2 pontos percentuais, né? Que é bem pequenininho, né? Mas perdi, fiquei em segundo. E foi talvez uma das maiores frustrações que eu já tive na minha vida. Assim, foi realmente uma dor, porque eu ficava pensando como é que eu vou explicar para as pessoas que investiram, aquela sensação de frustração de que você, sabe, não conseguiu atingir uma meta importante da sua vida e tal. E aí no final dessa competição que aconteceu em Porto Rico, a gente teve uma reunião dos brasileiros, né, da comitiva brasileira, e estava falando o vice-presidente mundial, que era o Camilo Correia, e o Camilo Correia estava dando uma mensagem para os brasileiros, e ele pediu, onde está o rapaz do oratório? E eu estava longe, assim, né? E aí me chamaram, e aí, né, uma pessoa traduzindo para mim, e ele disse o seguinte, olha, eu olhei a tua apresentação, e na minha visão, você deveria ter ganho, né? A gente até com os vice-presidentes mundiais, a gente disse, nossa, o Brasil com certeza vai ganhar, foi muito bem e tal, mas tu perdeu, né? A gente não sabe cabeça de jurado, não sabe o porquê que essas coisas acontecem. E aí ele me falou um negócio que me marcou muito e realmente foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Ele disse para mim assim, mas eu percebi que tu fez o teu melhor, porque tu não fala espanhol, falou 7 minutos um discurso em espanhol, quase sem acento, então realmente dá para ver que tu fez o teu melhor. E ele disse o seguinte, quando você faz o seu melhor e não ganha, a vida costuma pagar dobrado. Olha só, gente. Então olha só, quando você faz o teu melhor e não ganha, a vida costuma pagar dobrado. Então, às vezes, quando a gente tenta algo e mesmo assim não dá certo, se você fez o teu melhor, a vida vai pagar dobrado. Outras coisas vão acontecer. Alguém vai perceber você em algum momento. Alguém vai enxergar aquilo e alguém vai poder auxiliar você. E talvez aquilo que você tentou que não deu certo, se você fez o teu melhor, não vai ter aquela frustração de será que eu poderia ter feito um pouco mais e tal. Então, você faz o teu melhor. Quando faz o teu melhor, as coisas fazem sentido, mesmo quando elas não dão certo. Bacana, olha só, então faz o teu melhor
e para depois não se arrepender, arriscar mesmo, né, sabendo que pode não dar certo, porque é melhor essa sensação de ter feito e talvez não ter dado certo e ter feito o melhor do que não ter feito o melhor, né? Então, muito legal. Eu quero, então, agradecer ao Tony Ademo por essa entrevista, né? Te deixar um abraço e te desejar o melhor em toda a sua vida. Obrigado. Você que está nos vendo aí, arrisca, hein? Faz o seguinte, pensa hoje em relação ao teu sonho, como que você pode começar a arriscar. Pensa em uma coisa simples que dá para começar a fazer. Talvez você quer arriscar abrir um novo negócio e não dá para fazer muita coisa, mas dá para olhar se o site está registrado na internet. Exatamente, é um passo. Alguma coisa. Já é um começo. Às vezes pode ser algo minúsculo, mas já é um começo para começar a arriscar. Então tá, ó. Tchau, gente. Tchau, tchau.